Uma boa tarde, pessoal. Deus abençoe a todos. Estamos aqui no canal Verdades que Dói na Gente, né? Esse canal, veio ao meu coração criar este canal para compartilhar de muitas verdades no dia a dia, né? Como disse a palavra de Deus, Jesus disse assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A Bíblia também diz que muitos erram, né, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes nós erramos por não conhecer a verdade. E muitas vezes erramos conhecendo a verdade, né? E a intenção desse canal é falar sobre a verdade. E o tema deste momento é sobre o Papai Noel, porque muitos não conhecem a história do Papai Noel, né? Quem era Papai Noel? Segundo os estudiosos, a figura do Papai Noel foi inspirada num homem chamado Nicolau, que era um bispo, né, da Igreja Católica, que nasceu na Turquia por volta de 280 a 300 depois de Cristo. E este homem começou a ser idolatrado e depois até foi tido como santo pela Igreja Católica, porque, segundo os historiadores, a história, este homem socorreu uma moça, uma filha de um homem que iria vender a filha para pagar suas contas, suas dívidas. E esse homem foi com um saquinho de moeda e jogou para casa deste homem pela chaminé para que não precisasse vender a filha. E essa história se propagou. Esse Nicolau era um homem que ajudava muitas pessoas. E a partir dali as pessoas começaram a admirar este homem, idolatrar este homem chamado Nicolau. Depois ele foi considerado um santo e alguns milagres atribuídos a ele, mas nós sabemos que quem faz milagre é Deus, né? Não o homem, né? E ele foi atribuído como um homem que fazia milagres. E desde então foi propagando a história deste velhinho, desse senhor, deste homem que dava presentes, que ajudava as pessoas, né? E aí o que acontece? Só que essa história vem de antes também. Antes dele havia uma lenda de um homem chamado o Velho do Inverno, porque nas épocas de dezembro, onde as temperaturas eram muito frias em algumas regiões, principalmente da Europa, eles criaram a lenda de um senhor de barbas brancas, né, que chegava nas casas na época de frio, pedindo alimentos, mas que este homem também dava presente para as pessoas. E que quando esse homem chegava nas casas, ele trazia um novo tempo para as pessoas. Ele era chamado de Velhinho do Inverno, né? Que iniciava a temporada do solstício, né? Para uma temporada nova, uma temporada velha, né? E a velha passava e ele trazia algo novo em cada lar que ele entrava. Na época, esse Velhinho do Inverno não era gordo, como as pessoas veem o Papai Noel. Ele era magro. Ele era magro, era um senhor de idade, mas isso era uma lenda que foi criada. Sabemos que os homens sempre se apoiaram em lendas, né? Ou procuraram líderes ou imagens de pessoas para idolatrar, para seguir. E aí, logo após isso, a figura do bom velhinho Papai Noel, chamado Nicolau, um bispo da Igreja Católica que ajudava as pessoas. Passados anos, na Alemanha criou-se essa ideia do Papai Noel, certo? Colocaram roupas verdes ou marrons num senhor, criaram uma figura e a partir dali esse homem foi chamado em alguns lugares Papai Noel, em alguns lugares Santa Claus, mas até então a roupa dele, né, era verde ou era marrom. Mas
um homem, por volta de 1800 e pouco, criando a figura do Papai Noel, mudou as cores da roupa. No marketing, um jornal criou a figura de um homem gordo, barbudo, com roupas vermelhas. Mas a figura do Papai Noel só foi ficar mais famosa no mundo inteiro quando a Coca-Cola entrou. Quando a Coca-Cola entrou na jogada. A Coca-Cola queria vender o seu produto e associou o seu produto à figura do Papai Noel. Certo? E aí divulgou a figura do Papai Noel em todo o mundo. E lá no Polo Norte, num país muito frio, foi criado uma cidade, onde eles intitularam que essa cidade era a casa do Papai Noel, né? Aí vem aquela história toda das renas, né? Do local onde Papai Noel produziu os presentes, e foi colocado o Papai Noel como um velhinho gordo, barbudo, com roupas vermelhas, né? Que distribuía presente, e as crianças faziam pedidos para ele. Então aí a origem do Papai Noel, entre lendas e alguns fatos, essa é a origem do Papai Noel. E até hoje a figura do Papai Noel é idolatrada. E a Coca-Cola se aproveitou disso daí para divulgar, né, a sua marca, atribuindo o Papai Noel à Coca-Cola, porque era uma coisa que as pessoas idolatravam, era o Papai Noel. E nós não devemos idolatrar homens, porque a Bíblia diz que adorará somente ao Senhor teu Deus. O nosso culto, a nossa adoração deve ser a Deus, não ao homem. O homem é falha, é imperfeito, é pecador. Então, queridos, aí o que acontece? O que tem a ver o Papai Noel com o Natal? O Natal para os cristãos é comemorado dia 25 de dezembro, como o nascimento de Jesus Cristo. Mas ninguém pode dizer a data exata do nascimento de Jesus. O que as pessoas podem atribuir uma estação. E nessa estação estava fazendo muito frio em que Jesus nasceu, naquela época lá em Israel. Então Jesus veio nascer numa época que era fria. O bom velhinho, né, ou o velhinho do inverno, era numa época fria. Então o que eles fizeram? Fizeram uma junção. Natal, nascimento de Cristo, com Papai Noel, que era uma figura do inverno, né? Na Europa principalmente, certo? Na Europa era uma época de frio. E no marketing eles associaram o dia 25 de dezembro, porque era início, né, do solstício. E então eles atribuíram a figura do bom velhinho, do Papai Noel, o nascimento de Jesus com o solstício, que daria na época de dezembro, e foi colocado como 25 de dezembro. Mas Papai Noel não tem nada a ver com Jesus e o seu nascimento. E nem dia 25 de dezembro tem a ver com o nascimento de Cristo, sendo sincero, porque ninguém sabe a data exata do nascimento de Jesus. Mas os cristãos comemoram no dia 25 de dezembro. O mais importante de tudo é que Jesus nasceu. Natal tem a ver com o nascimento, né? Então colocaram a data de Jesus nessa época, porque foi uma época próxima dessa data que Jesus nasceu, dessa estação que Jesus nasceu, mas não era dia 25 de dezembro propriamente. Nessa data comemorava-se o solstício, né? E aí ligaram o Papai Noel, que era uma figura do inverno, do frio, e juntaram, os cristãos juntaram tudo isso numa só, né? E por isso comemora-se o Natal, o nascimento de Jesus, e juntaram com isso a figura do Papai Noel como aquele que traz presentes. Mas papai mesmo, nós temos só um, que é o Papai do céu, que deu o maior presente para todos nós, entregando o seu Filho Jesus para vir a este mundo e nos trazer muitos presentes, nos trazer paz, alegria, perdão, salvação.
certo? Nada a ver com São Nicolau, nada a ver com a figura do bom velhinho e nem do velho inverno, que era uma lenda paralela a São Nicolau, certo? Jesus nasceu, Natal é nascimento, mas ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, certo, queridos? Para nós cristãos, o Natal é o nascimento do nosso Salvador, não tem nada a ver com o Papai Noel. Mas por uma questão de marketing, Papai Noel foi ligado ao nascimento de Jesus, né? E nessa época. Mas como eu já expliquei, Papai Noel era uma figura do frio, do inverno. E como nessa época em que Jesus nasceu era próxima, ligaram Papai Noel ao nascimento de Jesus e automaticamente ao Natal. Você está entendendo? Essa é uma verdade. Então existia a figura do velhinho do Natal, que era um homem magro, um velho magro, que chegava nas casas na época de frio. E para eles era uma questão de sorte, ele trazia algo bom para as casas, para as famílias. Certo? O velhinho do Natal. E ele era magro. E o Papai Noel, né, que antes se chamava Nicolau, foi atribuído a ele esse título de Papai Noel, mas ele era um bispo católico que nasceu na Turquia por volta de 300 depois de Cristo, que salvou uma moça dando dinheiro para o pai dela pagar as contas para não precisar vender. E segundo os historiadores, ele ajudava muitas pessoas, né, dava presentes para muitas pessoas carentes e necessitadas. E aí, a igreja e as pessoas da época criaram essa figura do Papai Noel. Em alguns países o nome se chama Santa Claus, em outros países se chama Pai Noel, certo, queridos? No Brasil se chama Papai Noel. Mas não tem nada a ver com Jesus, com o Natal que os cristãos comemoram. Infelizmente a igreja na época ligou uma coisa a outra e a Coca-Cola depois difundiu essa ideia do Papai Noel no Natal, no nascimento de Jesus. Deus não reparte a glória dele com ninguém. Natal para nós cristãos verdadeiro é nascimento de Jesus, é o presente de Deus para a humanidade, perdão e salvação, nascimento. Mas ligaram a figura do Papai Noel ao Natal, querendo dividir as atenções das pessoas entre Jesus, o nascimento dele, e o Papai Noel. Nós não podemos ter dois senhores, ou servimos um ou outro. Todo cristão deve cuidar para não difundir essa ideia na mente dos seus filhos, das crianças. Que chega o Natal, a principal coisa que as crianças pensam é em Papai Noel e presente. Quando deveria ser em Jesus, no nascimento do nosso Salvador. Não deixa essa mentira ficar propagando na mente dos teus filhos, dos teus filhos para os filhos deles. A verdade é essa. Certo, queridos? O velhinho do Natal era uma lenda. Papai Noel foi originado desse bispo católico, certo? Que nasceu na Turquia. E anos depois, a ideia do Papai Noel foi difundida por um jornal, um homem de roupas vermelhas, barba branca, gordo. E a Coca-Cola se aproveitou disso e divulgou essa ideia para o mundo inteiro para poder vender os seus produtos. Tá certo, querido? E o Natal comemoramos dia 25 de dezembro, porque foi numa estação fria próxima que Jesus nasceu. Mas não foi no dia 25 de dezembro e ninguém pode falar. Essa é a verdade sobre Natal, sobre Jesus, sobre Papai Noel. Essa data, 25 de dezembro, comemorava-se o solstício. E aí foi atribuído tanto ao nascimento de Jesus, como à figura do bom velhinho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Compartilhe, curta, dê sua opinião no meu canal,
Certo, queridos? Se inscreva, faça o login, se inscreva, que é muito importante para mim aí. Essa é a verdade que nós precisamos ouvir.